que vai cobrar novamente um valor parecido àquele e vai deixar na mão. Lucas, agora vamos dar uma dica até para esse cliente, que é o seu cliente ideal, é, ou para outras pessoas, por exemplo, hoje tem muitas incorporadoras, né, adotando automação para as casas que eles estão vendendo. Então, eu quero que você dê uma visão para as pessoas que estão comprando essas casas de incorporadora, também para as pessoas que vão construir suas casas de alto padrão, sobre o que é uma automação realmente de alto padrão. A gente falou aqui, mas acho que ficou um pouco solto, então agora vamos falar direto o que é essa automação Tá. de alto padrão. Eu bato muito nessa tecla, principalmente até com incorporadoras, eu tenho um certo problema. Por quê? E até como a forma como o mercado se diz alto padrão. Hoje, o alto padrão se resume muito aos acabamentos. O acabamento ele é alto padrão, pronto, a casa é alto padrão. E aí todas as outras coisas, instalações hidrossanitárias, instalação elétrica foi mal feita, automação, bota lá uma coisa simplesinha, as paredes da casa foi a mais simples possível, mas lá ao final o acabamento é bonito, é de alto padrão, às vezes até um luxozinho, e aí a casa classifica alto padrão. Mas para mim a casa, se ela é alto padrão, ela tem que ser alto padrão em cada detalhe É da isso. casa, né? Então vamos focar na sua automação, o que a Nossa. gente realmente, a pessoa que for comprar a casa, vai chegar, vai bater o olho e entender que aquela automação realmente é de alto padrão e ela vai comprar aquela casa Cara, completa. o cara, quando ele contrata uma solução nossa, o que que ele tem? Né? O que que ele tem? O que que ele recebe? Esse cara, ele recebe uma solução personalizada. E o que que eu falo de personalizado? Então, ele recebe um estudo mesmo, de um especialista, para entender cada ponto, cada material mais adequado, para suprir cada necessidade dele. Ele recebe um cálculo de caixas de som que ele deve colocar por ambiente, então a gente não tira o número da cabeça, a gente entende a planta, entende a metragem, a quantidade de falantes, o tipo de polegada, o tipo de material que a gente vai trabalhar. E aí, quando na prática ele recebe pronto, ele tem organização, então é um sistema extremamente organizado. Ele tem um projeto limpo, então a gente preza muito pela organização dos equipamentos na casa do cliente. E sobre a experiência de uso, ele tem uma plataforma, que é a Control4, que é um sistema americano de alto padrão que está no mercado desde 2003, lidera o mercado global há anos, ganha a premiação como melhor automação do mundo, já ganhou 19 vezes, 19 anos. Então é um sistema super consolidado, que bate de frente com os melhores sistemas do mundo de automação, e no uso dele na prática ele tem um app separado por ambiente. Então cada ambiente dele é como se fosse uma casa nova, que tem os ícones de maneira muito visual, então muito simples. Ouvir, tem o ícone da caixa de som. Assistir, tem o ícone da televisão. A foto de fundo é a foto daquele ambiente da casa dele. Ele consegue integrar, por exemplo, uma câmera Intelbras dentro da automação Control4. Ele consegue integrar uma fechadura eletrônica, um vídeo porteiro, sensores. A gente está fazendo agora uma automação de uma sauna, tá? A gente está fazendo uma automação de piscina, falantes para banheiro. Então, cara, a gente começa a falar de assim de uma infinidade de possibilidades. A gente entregou um duplex ali no Brooklyn, que a gente fez até uma automação de banheira, para você ter ideia, até do preenchimento dessa banheira. Então, ele consegue deixar a banheira cheia não estando em casa, deixar ela aquecendo não estando em casa. Então, se estende para um nível assim absurdo. E isso, o que que é isso que eu entrego? Conforto, sofisticação, pertencimento. E aí a dica que fica para o cara do alto padrão é justamente essa terceira palavra, pertencimento. Quem compra alto padrão tá buscando pertencer a algo. Né? A pessoa não compra simplesmente o alto padrão. Por que você acha que uma pessoa não pega um terreno e um condomínio barato numa cidade desvalorizada e constrói um imóvel de luxo? Porque ele quer pertencer. Ele quer pertencer ao Fazenda Boa Vista, ao Fazenda Alvorada, ao Terras de São José. Ele quer pertencer a um grupo. E o alto padrão é isso. Então, eu preciso estar alinhado numa entrega com isso. Eu preciso garantir que aquela casa realmente pertence ao alto padrão. Senão, eu estou vendendo uma mentira. Se eu estou vendendo uma casa de alto, altíssimo padrão
e eu estou querendo economizar numa automação, se eu estou querendo economizar numa marcenaria, num mobiliário, cara, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer isso. É não fazer a solução. Cansei de falar com um construtor que chegava falando que queria gastar pouquinho, que era casa para venda. Cara, contrata um projeto, deixa a infra pronta e não faz mais nada. Você gera valor, só que da maneira certa. As Uhum. pessoas elas se equivocam. Elas acham que enganando, que vendendo algo que é ruim, como se fosse bom, você está fazendo um baita negócio. O cliente de alto padrão, ele sabe o que você está colocando na casa dele. Se ele não conhece, na hora que ele for ver, que ele vê aquilo na casa dele, ele joga na internet. Todo mundo está com o celular o tempo todo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ver lá. Ah, legal, o cara me vendeu um baita diferencial aqui de automação. Pô, esse interruptor aqui, Nova Digital, custa R$ 70. O interruptor convencional dele custa mais caro que isso. Então, aonde você gerou valor na casa dele? Aonde você fez um diferencial? Aonde tem exclusividade? Aonde tem alto padrão? Não tem. Mas as pessoas, elas não entendem sobre as coisas a fundo. Elas querem fazer por fazer. E acham que sabem. Então, é por isso que eu falo. Se você não sabe, procura quem sabe. Se você não quer procurar quem sabe, não faça. Essa é a dica. E é bem na linha do que o Johnny falou ali, né? Ele também, como eletricista, percebe essa diferença